Olá, meu nome é Estela e eu e minha dupla ficamos com o tema Teorias Pedagógicas. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes teorias, suas principais ideias, quais foram seus principais pensadores, o impacto que elas tiveram na sociedade e como elas influenciam até os dias atuais. O intuito desse vídeo é explicar de forma simples as diferentes teorias e suas características, para que assim a gente consiga compreender melhor. A partir daí, é bom a gente relembrar que a pedagogia ela é a ciência que estuda a aprendizagem e o ensino e que ao longo dos anos ela sofreu diversas mudanças, passando por diferentes visões. Cada uma dessas visões traziam diferentes opiniões de como o ser humano aprende, qual o papel do professor, qual o papel do aluno e qual o papel da escola, para atingir toda a realidade de todos os seus alunos, sejam quais forem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas teorias. Então a gente vai começar com a pedagogia tradicional, que creio eu que seja uma das mais conhecidas. A pedagogia tradicional, ela teve origem por volta do século XVII. Dominou durante muito tempo nas escolas. Até hoje em dia ainda existem professores que têm em sua prática a teoria tradicional. Está fortemente ligada a pensadores como Comênio e outros grandes pensadores. Bom, nessa abordagem, o aluno é visto como alguém passivo, que precisa receber e memorizar as informações, ou seja, ele não tem voz ativa e ele não é portador de conhecimento. Nessa teoria, o professor é a figura central, ele detém todo o conhecimento e assim ele passa para o aluno que não tem conhecimento nenhum sobre nada. Ensino expositivo com aulas mais rígidas, disciplinas e foco na repetição, ou seja, o aluno aprende pela memorização. Para transmitir os conteúdos e formar cidadãos obedientes e preparados para seguir normas, ou seja, eram cidadãos que não têm opinião divergente à sociedade, um aluno que ele não tem uma ideia formada e que assim ele consiga seguir o fluxo. Apesar de muito criticada a pedagogia tradicional, ela ajudou a estruturar a organização da escola que conhecemos até hoje, como, por exemplo, em relação a horários, provas e disciplina. Mas atualmente a sua prática ela é considerada muito limitada, porque ela não dá não dá a independência necessária para o aluno, ou seja, tudo fica em cima do professor, o professor que sabe tudo e o aluno ele não tem uma participação ativa. Isso foi levado em consideração a partir das muitas outras teorias que foram aparecendo, aí foram entrando em convergência com... Oi, tudo bem? Dando continuidade à minha dupla, meu nome é Fabiana e eu vou continuar com um texto que ela começou sobre as teorias pedagógicas, né? A educação sempre refletia um contexto em que vivia. No início, a igreja e o Estado controlavam o ensino. Com o tempo, a industrialização, ciência e tecnologia transformaram completamente o papel da escola. As teorias pedagógicas são como guias para o ensino. Elas explicam o papel do professor, do aluno e o objetivo da educação. É importante compreender por que as teorias pedagógicas surgiram. Nenhuma delas nasceu por acaso. Cada tendência pedagógica foi uma resposta direta às necessidades e transformações de uma época, sociais, política, econômicas e culturais. Se voltarmos um pouco na história, veremos que o surgimento da pedagogia tradicional está profundamente ligado à sociedade europeia dos séculos XVII e XVIII, marcada pela ascensão da burguesia e pelo fortalecimento da escola como instituição formal. Neste contexto, educar era formar cidadãos obedientes, disciplinados e preparados para seguir regras. O conhecimento era centralizado no professor, que representava autoridade e saber. Com o tempo, esse modelo começou a ser questionado.
A industrialização, o avanço científico e as mudanças culturais trouxeram novas demandas. Surge então a escola nova, inspirada por pensadores como John Dewey, Montessori e Piaget. A sociedade pedia pessoas criativas, adaptadas e participativas. A escola precisava acompanhar esse movimento. A criança passa a ser vista não mais como um recipiente vazio, mas como alguém ativo de construção do conhecimento. Já a pedagogia tecnicista nasce no século XX, num contexto de desenvolvimento econômico e influência da lógica industrial sobre todos os setores da sociedade, inclusive a educação. O foco passa a ser a eficiência e o resultado. Era um momento em que o mundo buscava produtividade e controle, e a escola também tentou se adaptar a essa lógica. Mais tarde, veio movimentos sociais e políticos. Surgem as pedagogias críticas e libertadoras, como resposta à desigualdade e à alienação gerada por modelos anteriores. Paulo Freire, no Brasil, propõe uma educação que liberte e conscientize, capaz de fazer o aluno compreender sua realidade. Transformá-la é uma reação direta a contextos de opressão e injustiça. Ao mesmo tempo, um chamado para uma prática mais humana e dialogada. Cada teoria, portanto, reflete um momento histórico e o tipo de sociedade que gerou. A pedagogia tradicional atendeu à necessidade de ordem. A escola nova respondeu ao desejo da liberdade e à criatividade. O tecnicismo buscou eficiência e as pedagogias críticas trouxeram a busca por justiça e equidade. Quando a gente olha para essas teorias em conjunto, percebe que a história da educação é, na verdade, a história da própria humanidade, tentando se entender a cada mudança social, política ou econômica. A educação precisou se reinventar. E ainda, hoje, continuamos nesse movimento. Novas tecnologias, novas formas de aprender, novas demandas de sociedade digital e globalizada nos forçam a pensar em novas pedagogias. Hoje falamos de educação híbrida, metodologias ativas, ensino por competências, tendências que nascem do nosso próprio tempo. Por isso, estudar as teorias pedagógicas não é apenas olhar para o passado, é entender o presente e se preparar para o futuro. Cada teoria nos ensina algo, e o papel do educador é escolher o que faz sentido para o seu contexto, adaptando práticas e construindo pontes entre o conhecimento e a realidade dos alunos. Assim, ao longo do tempo, percebemos que a educação se transforma junto com o mundo. E compreender essas origens nos ajuda a enxergar que o papel da escola é sempre de responder às mudanças e preparar o ser humano para pensar, agir, transformar o seu próprio tempo. E é justamente sobre isso que a professora doutora Andréia dos Santos fala na aula que vocês verão a seguir. Ela explica de forma muito clara e didática quais fatores determinaram o surgimento das tendências pedagógicas e como cada uma delas dialoga com o seu contexto histórico. Vamos assistir agora a esse trecho para consolidar essa reflexão. Lógicas de acordo com tendências tradicionais. Então, as tendências, elas coexistem, porque leva em consideração, né? Porque a tendência pedagógica, ela surge porque o objetivo, né, é atender às expectativas da sociedade, mas tem que saber de que sociedade. Então, a gente tem que pensar assim, será que a classe dominante, que tipo de aluno a classe dominante quer formar? Que tipo de aluno a classe trabalhadora quer formar? E aí você, né, dessa pós-graduação, que já é professor, professora, você tem que pensar nisso. Será que a sua prática pedagógica, ela está atendendo os interesses da classe dominante ou está atendendo os interesses da classe trabalhadora? Não é mesmo? E aí, o Libânio, no livro Democratização da Escola Pública, ele dividiu as tendências educacionais em duas. As tendências liberais e as tendências progressistas. Mas essa tendência liberal, o nome liberal, não tem relação com a palavra liberdade, não é mesmo, Sirley? Sim, Andréia, não tem. Ela está ligada a liberalismo. Então, o sentido do liberal é ligado ao liberalismo numa questão econômica, muito mais do que uma questão da essência da palavra liberal.
Por isso, ela está ligada às tendências não críticas e seria o contrário, se ela fosse liberal, ela estaria ligada às tendências críticas. Mas uma das características que, inclusive, você vai estar mencionando é que as correntes ligadas às tendências liberais, elas não são críticas, né? Porque esse liberal está ligado a uma questão socioeconômica e principalmente política, ligado ao liberalismo ou neoliberalismo. Então, ao mesmo tempo que ele né, classifica algumas tendências na liberal, ele também junta e classifica outras tendências na progressista. Aí a progressista tem relação com a formação daquele aluno crítico, indagador, questionador, né? Os problemas sociais, eles vão para dentro da escola e o aluno ele pode, né, depois transformar a realidade na qual ele está inserido. A escola nova surge como reação à rigidez tradicional. Para Dill e Montessori, o aluno aprende fazendo, experimentando e errando. O aprendizado é ativo e vivido. O foco da escola nova é um aprendizado pela experiência. O professor deixa de ser o centro e passa a ser o guia. O tecnicismo, ele vê a escola como um sistema produtivo, planeja, executa e avalia resultado com eficiências e metas claras. Essa teoria ajudou a estruturar o ensino de forma lógica e mensurável, mas tirou o espaço da reflexão e da criatividade. A crítica entende a educação como forma de emancipação. O aluno é convidado a refletir sobre o mundo e buscar formas de transformá-lo. Aqui, o diálogo é essencial. O professor e o aluno aprendem juntos, questionando o mundo ao redor. Queria falar um pouco para vocês agora sobre um escritor, né? Nosso patrono da educação, que é o Paulo Freire, né? Eu tenho um livro dele aqui, falando sobre educação, sobre as teorias pedagógicas, né? Eu tenho esse livrinho dele aqui, que fala sobre autonomia, a pedagogia da autonomia, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o que o Paulo Freire traz pra gente como reflexão, né? Ele propôs uma educação voltada para a libertação. O conhecimento deve partir da realidade do aluno e provocar transformação social. Ensinar exige rigorosidade metódica. O professor precisa planejar, estudar, ter clareza no que ensina. Ensinar com responsabilidade e comprometimento é um ato ético. Ensinar exige pesquisa. O educador não deve ser apenas quem fala, mas alguém que também aprende. Freire diz que quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina a aprender. Ensinar exige respeito aos saberes dos educadores. Os alunos trazem consigo experiências, culturas e conhecimentos de vida que precisam ser valorizados. De aula deve ser um espaço de troca e não de imposição. Ensinar exige criticidade. A educação deve formar cidadãos críticos que questionem o mundo e lutem por mudanças sociais e justas, em vez de aceitar todo como está. Ensinar exige ética e estética. O professor deve ter coerência entre o que diz e o que faz, respeitar os alunos, ensinar com beleza e sensibilidade. Ensinar exige alegria e esperança. Educar é um ato de fé na vida das pessoas. O educador deve acreditar que todos são capazes de aprender e de crescer. Ensinar também exige curiosidade. O professor precisa ser curioso, manter viva a vontade de aprender. Estimular essa mesma curiosidade nos estudantes. Ensinar exige um reconhecimento que educa e é um ato político. Toda educação tem um lado político, ou ajuda a manter a sociedade como está, ou ajuda a transformá-la. Freire defende uma educação libertadora, que promove igualdade e consciência social. Freire mostra que o papel do educador vai além da sala de aula. Ser professor é um ato de amor e coragem e compromisso com a transformação social. A verdadeira autonomia nasce quando o aluno aprende a pensar por si mesmo
e o professor se vê como parceiro nesse processo de libertação. Então, para finalizar aqui meu pensamento junto a Paulo Freire, né? Ele acreditava que alfabetizar é ensinar a ler o mundo. Sua metodologia foi aplicada no Brasil e em vários países. Comparando, vemos como o papel do aluno muda de passivo a protagonista. E, finalmente, agente transformador. Vamos falar um pouco sobre avaliação e currículo. A avaliação é uma das partes mais importantes do processo educativo, pois ela é que mostra se o aprendizado realmente aconteceu, mas como avaliamos dependente diretamente da teoria pedagógica e que adotamos. Na pedagogia tradicional, por exemplo, a avaliação é vista como uma forma de comprovar o quanto o aluno memorizou o conteúdo. É comum o uso de provas escritas, testes e notas, pois o foco está na transmissão e repetição do conhecimento. Aqui o currículo é fixo e padronizado, pensando para todos da mesma forma, com pouca flexibilidade. Já na escola nova, a avaliação ganha um caráter de diagnóstico e processual. O importante não é apenas o resultado final, mas como o aluno chegou até ele. Observe-se a participação, a curiosidade, o desenvolvimento com os projetos e a construção da autonomia. O currículo se torna mais aberto, permitindo que o aluno explore temas de interesse e construa parte do seu caminho de aprendizagem. Já na pedagogia tecnicista, a avaliação é objetiva e mensurável. O foco está em medir o desempenho com base em metas e indicadores como se fosse uma linha de produção. Essa lógica vem da influência da administração científica. Busca-se eficiência e resultados. O currículo aqui está estruturado em competências e habilidades, voltadas muitas vezes ao mercado de trabalho. Já na pedagogia crítica, a avaliação é um instrumento de reflexão e transformação. Não serve apenas para medir o aluno, mas para repensar a própria prática do professor. Paulo Freire dizia que ensinar exige pesquisa, diálogo e humildade. Por isso, avaliar também é aprender com o estudante. O currículo é construído de forma coletiva, como temas gerados que partem da realidade social dos alunos. Hoje, nas escolas e universidades, vemos uma mistura dessas concepções. Provas ainda são usadas, mas há também projetos, autoavaliações, portfólios e feedbacks. O ideal é entender que avaliar é um processo contínuo que precisa considerar as diferenças e trajetórias individuais. Em resumo, cada teoria pedagógica traz uma forma diferente de ver a avaliação, mas todas nos lembram que ela deve servir para aprendizado e não para a punição. Agora vamos falar um pouco sobre educação e tecnologia. A tecnologia mudou completamente a forma como ensinamos e aprendemos. Ela não é uma teoria pedagógica, mas impacta todas elas. Na pedagogia tradicional, a tecnologia muitas vezes é usada como apoio ao professor, mantendo um modelo expositivo, um slide, uma aula gravada ou uma lousa digital. São apenas ferramentas para reforçar o papel do docente como fonte principal do saber, né? Então, já na escola nova, a tecnologia é vista como uma ferramenta de descoberta. Plataformas digitais, jogos educativos e ambientes virtuais favorecem a autonomia e o aprendizado ativo. O aluno pesquisa, experimenta e constrói o conhecimento, com o professor atuando como mediador. Então, dentro da pedagogia tecnicista, a tecnologia se encaixa com naturalidade, pois ambos valorizam a eficiência e a padronização, plataformas de ensino adaptados, sistema de avaliação,
automatizadas e inteligência artificial podem medir o desempenho de forma objetiva e gerar relatórios em larga escala. Na pedagogia crítica e libertadora, a tecnologia é analisada de um outro ponto de vista. Ela pode libertar ou aprisionar. Quando usada de forma crítica, a tecnologia ajuda o aluno a compreender o mundo e dar voz à sua comunidade e participar ativamente da sociedade. Mas, quando usada de forma crítica, pode apenas reproduzir desigualdades. Quem tem acesso aprende, quem não tem fica para trás. Eu acho que um exemplo aí que fica pra gente é a pandemia, né? Que algumas crianças tiveram acesso à tecnologia, enquanto outras não tiveram. Então, a gente pode pensar por esse meio aí na desigualdade, né? Então, por isso, educar com tecnologia exige ética e reflexão. O professor precisa ir além do uso técnico. Deve ensinar o aluno a pensar sobre o que consome e de onde vem a informação e como ela é produzida. A tecnologia, portanto, não substitui o professor, mas transforma seu papel de transmissor de conteúdo. Ele passa a ser curador, orientador e facilitador da aprendizagem significativas. E aí a gente pode pensar nisso com tudo que tem acontecido nos meios de aprendizagem por meio da informação e da tecnologia. Vamos falar agora um pouco sobre os estudos de caso, né? Para entender melhor como cada teoria pedagógica se manifesta na prática, vamos imaginar um mesmo tema sendo trabalhado de formas diferentes. Tema: educação ambiental. Em uma abordagem tradicional, o professor explica o conteúdo, mostra os conceitos e cobra uma prova. O aluno precisa decorar definições sobre reciclagem, sustentabilidade e poluição. Na escola nova, o professor propõe um projeto prático. Os alunos criam uma campanha para reduzir o uso do plástico na escola e eles pesquisam, produzem cartazes e apresentam resultados. O aprendizado acontece na ação. Já no modelo tecnicista, o foco seria em competências e resultados mensuráveis. Por exemplo, medir o quanto os alunos aplicam corretamente o processo da separação de lixo. O ensino é orientado por metas e padrões e desempenho. Já na pedagogia crítica, o tema é abordado a partir da realidade social. O professor discute o impacto do lixo na comunidade local, promove debates, estimula o pensamento crítico sobre o consumo e desigualdade ambiental. E na pedagogia libertadora, a proposta é ir além da sala de aula. Os alunos visitam o bairro, entrevistam moradores, criam soluções de limpeza, oficinas de reaproveitamento, aprender a agir sobre o mundo. Esse mesmo tema, tratado sob diferentes perspectivas, de maneira certa de ensinar. Cada teoria traz uma lente e o professor precisa equilibrar a teoria prática e a realidade social. O mais importante é compreender que a escolha da abordagem muda o sentido da aprendizagem, ou ela forma repetidores de conteúdo ou cidadãos conscientes e transformadores. Tá bom? Vou falar um pouco agora dos desafios atuais da educação. A educação no século XXI enfrenta desafios profundos. Não basta apenas dominar o conteúdo. É preciso formar pessoas críticas, criativas e humanas. Um dos maiores desafios é o equilíbrio entre tradição e inovação. Muitos professores ainda são formados em modelos tradicionais, mas precisam lidar com alunos conectados, tecnológicos e questionadores. Outro desafio é a desigualdade educacional. A pandemia evidenciou que muitos estudantes não têm acesso a recursos digitais ou internet.
A tecnologia, que deveria aproximar, muitas vezes ampliou distâncias. Também enfrentamos o desafio da formação docente. O professor precisa ter constantemente valorizado, atualizado, pois ele é quem traduz as teorias pedagógicas em prática real. Sem a formação continuada, qualquer teoria fica apenas no papel. Há ainda o currículo engessado, que muitas vezes não conversa com a realidade dos alunos. Precisamos de currículos mais abertos, interdisciplinares, voltados à vida real, não apenas o vestibular. Outro ponto crucial é a motivação, o engajamento dos alunos em um mundo de excesso de informações, como manter o interesse pela aprendizagem. Aqui entram metodologias ativas, projetos colaborativos e o uso crítico da tecnologia. E, por fim, há um desafio da educação para a cidadania e a convivência em tempos de polarização. A escola deve ser espaço de diálogo, empatia, respeito e diferenças. Portanto, os desafios da educação atual não são apenas pedagógicos, mas também social e humano. Ao longo desta apresentação, exploramos as principais teorias pedagógicas que moldaram a educação moderna. Vimos como a pedagogia tradicional estruturou a escola e deu importância à disciplina, à memorização e à transmissão do conhecimento. Essa base foi fundamental para consolidar o ensino formal e garantir padrões mínimos de aprendizado. Passamos depois para a escola nova, que trouxe a centralidade do aluno, mostrando que aprender é uma experiência ativa e prática. A escola nova nos lembra que a educação não é apenas acumular informações, mas desenvolver autonomia, curiosidade e espírito crítico. A pedagogia tecnicista, por sua vez, mostrou a importância da eficiência, da organização e da clareza dos objetivos. Ela trouxe para a escola conceitos que vieram da gestão industrial e das metas mensuráveis, apesar das suas limitações, especialmente na falta de flexibilidade e mecanização do ensino. Contribuiu com o método de planejamento e avaliação estruturados. A pedagogia crítica e libertadora, com destaque para Paulo Freire Savani, nos trouxe a ideal de que a educação é também um ato político e social. Aqui a Helena é visto como agente transformador, capaz de compreender e intervir na realidade. Essas teorias nos lembram que educar vai muito além de ensinar conteúdos. Educar é formar cidadãos conscientes e críticos. Como refletimos sobre avaliação e currículo? Percebemos que cada abordagem traz uma visão própria sobre como medir o aprendizado. Avaliar não é apenas dar nota, mas compreender a trajetória, identificar desafios individuais e orientar o desenvolvimento integral. O currículo também não é neutro. Ele pode ser rígido ou flexível, centrado em conteúdos ou em experiências de vida. A tecnologia, como vimos, é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada de forma ética e consciente. Ela potencializa o aprendizado, facilita o acesso à informação e permite que o ensino seja mais personalizado. Mas também exige reflexão. É necessário ensinar os alunos a consumir informação criticamente, a colaborar e a utilizar os recursos digitais de forma responsável. Nosso estudo de caso mostrou como diferentes teorias ampliam o mesmo tema de maneira distinta, desde o ensino expositivo tradicional até ações práticas e transformadoras da pedagogia libertadora. Cada abordagem muda o ensino do aprendizado. Isso nos ensina que não existe uma única forma certa de ensinar, mas sim múltiplos caminhos que devem ser escolhidos conforme o contexto, o aluno e os objetivos pedagógicos. Ao falar dos desafios atuais, percebemos que a educação do século XXI enfrenta questões complexas: desigualdade social, necessidade de formação continuada dos professores, engajamento dos alunos e da conciliação entre tradição e inovação,
A escola precisa ser um espaço exclusivo, humano e crítico, capaz de formar indivíduos preparados para atuar no mundo de forma ética e consciente. Em síntese, todas as teorias pedagógicas que estudamos têm valor e contribuem para a prática educacional. Nenhuma delas é absoluta ou isolada. A educação ideal é aquela que combina os métodos, respeita as diferenças, valoriza o diálogo e busca sempre a transformação do indivíduo e da sociedade. Como futuro educador, ou simplesmente como alguém que participa da construção do conhecimento, fica a mensagem de educar e transformar vidas. Cada aula, cada projeto, cada momento em sala de aula pode gerar impacto real, desde que ensinar uma habilidade até despertar o pensamento crítico e a consciência cidadã. Ao concluir, quero reforçar que a pedagogia não é apenas teoria. Ela é prática, escolha e compromisso diário. Cabe ao professor, ao educador e a todos que estão envolvidos com o ensino refletir sobre suas escolhas, adaptar a metodologia, que esta apresentação sirva não só para compreender as teorias, mas para inspirar cada um de nós a valorizar a educação como um processo dinâmico, inclusivo e transformador, capaz de impactar gerações. A educação, afinal, não se limita a transmitir conhecimento. Ela forma pessoas, comunidade e o futuro. Essas são as principais referências utilizadas. Espero que essa apresentação tenha ajudado a compreender melhor a evolução das teorias pedagógicas e sua importância na prática docente. Obrigada.